Vamos falar aí de um grande benefício de uma estratégia de brand, que é a percepção de valor. Uma estratégia de brand eficiente permite que a empresa transmita os valores, a missão e a personalidade da marca. Isso contribui para a criação de uma percepção de valor superior em relação aos concorrentes, permitindo que a empresa estabeleça preços mais elevados e seja valorizada pelos consumidores. Então veja, sabe quando você tem dificuldade de vender os seus produtos? Sabe quando você entende que o cliente não tem a percepção do valor do que você está oferecendo? E você sabe que está oferecendo mais. Quando você sabe dessas questões e você não consegue ancorar valor, você não consegue subir o valor do seu produto, ou ainda, você não consegue fazer com que o cliente tenha essa percepção, o que você está precisando é de uma estratégia de brand, porque ela é focada tanto em reconhecimento de marca, tanto em fidelidade de cliente, quanto em percepção de valor. Fazer esse cliente ter uma percepção do valor da solução que você está oferecendo. Então, nesse sentido, se você tiver que mudar a roupagem do seu produto, a tangibilização, aquilo que você está oferecendo, você vai fazer. Mas é muito importante que você entenda que o brand trabalha nesse sentido. Brand é dar a alma à sua marca. É atribuir a ela uma identidade única, que é o que a diferencia e a torna memorável. É o que faz as pessoas se conectarem emocionalmente com a sua marca. Ter uma marca com alma é o primeiro passo para criar uma conexão profunda com o público. Ao transmitir valores, propósito e personalidade, sua marca se torna memorável. Desperta emoções, estabelecendo uma ligação duradoura com os clientes. O brand é uma estratégia fundamental para o sucesso de qualquer marca. Ao dar a alma à sua marca, criar uma percepção duradoura, ao construir valor, proporcionar uma expectativa única e cumprir sua promessa. Porque se você está prometendo algo, por mais simples, por isso até que você tem que prometer algo que você consiga cumprir. Porque quando você prometer, você vai ter que cumprir. É claro que tem coisas que dependem do seu cliente, mas aquilo que depende de você, se você prometer, você cumpre, porque isso vai gerar fidelidade com o seu cliente. Então, quando você estabelece uma base sólida para conexão emocional com o público, você vai criar uma diferenciação da sua concorrência e você vai conquistar a confiança. Levando em consideração que a estratégia de brand ela trabalha de uma forma diferente do que 99% das estratégias de marketing. A estratégia de marketing ela tende a atrair cada vez mais pessoas e muitas das vezes a fazer de tudo para que a pessoa compre algo. Uma boa estratégia de brand coloca as pessoas numa fila de espera, coloca as pessoas com necessidade de comprar. Uma boa estratégia de brand faz com que as pessoas elas entrem em uma triagem para fazer a aquisição do seu produto, como acontece com o iPhone, por exemplo. As pessoas entram em lista de espera. Se você prestar bem atenção, é diferente. Isso acaba sendo diferente do que acontece no marketing, que você muitas das vezes vai atrás da pessoa. No brand não, as pessoas pedem para adquirir o seu produto. Isso é muito bom porque o seu nível de valor foi elevado, então automaticamente você gera uma percepção de valor maior, o que faz com que você possa vender o seu produto com um ticket superior. E aí você para de fazer com que o cliente pechinche, diminua o preço do seu produto. Você mata a concorrência, oferecendo algo mais caro. Quando é que você vai conseguir isso nas outras estratégias de marketing? Então você tem que fazer uma estratégia de marketing com base na geração de valor, porque aí você vai vencer o seu concorrente vendendo mais caro. Isso é genial na estratégia de branding. As pessoas pensam que branding é para grandes empresas como, por exemplo, Coca-Cola, como Ambev, como McDonald's. Mas, na verdade, você pode implementar essa estratégia num pequeno negócio. Você tem que, obviamente, conhecer o conceito. E aí eu vou facilitar para você entender o seguinte. Uma estratégia de brand, ela não está necessariamente focada na venda, mas em criar uma certa autoridade, em criar uma marca, um posicionamento de marca. Aí você vai pensar, eu, na minha concepção, acho que o brand não serve para o meu negócio, porque eu preciso de sobrevivência, de resultado rápido. Mas veja, eu preciso de transformar o brand numa solução que dá para implementar em pequenos negócios. Então não existe regras, eu tenho que pensar nesse tempo mais extenso que vai fazer com que o cliente ganhe confiança, porque esse cliente vai voltar, esse cliente vai indicar o meu produto, eu tenho que pensar dessa forma. Então se eu penso na venda unicamente, se eu penso simplesmente na sobrevivência da empresa, eu preciso vender a todo e qualquer custo, pode ser muito interessante para você e você pode pensar o seguinte, não, se eu conseguir vender, a minha empresa vai continuar funcionando. Só que na verdade isso não é o suficiente para o seu negócio. Por quê? Porque se você for uma pessoa tão assim categórica, objetiva nesse processo de venda, você pode simplesmente levar o seu negócio ao declínio. Por quê? Porque você não pensa a longo prazo. E aí o que você faz para colocar o dinheiro no bolso? Como é o pós-venda? Como é a satisfação do seu cliente? Como é a indicação? Imagina que você faz uma força terrível para fazer 5 contratações, que 5 pessoas contratem o seu negócio. Só que dessas 5, 4 saem satisfeitas. Ela não só não volta, como ela vai passar a falar mal do seu negócio. Só para você entender como é importante
compreender o conceito de brand e, acima de tudo, implementar. Quando eu falo de implementar um conceito de brand, não é simplesmente em estratégias para o seu cliente, mas é estratégias dentro do seu negócio. Por quê? Se eu entendo o conceito de brand, se eu quero criar uma autoridade para minha marca, como é que eu vou apresentar a minha solução? Se eu sou um prestador de serviço, um carro adesivado já tem a ver com uma estratégia de brand. Porque toda vez que eu passo naquelas ruas, as pessoas vão ver um posicionamento da minha marca. Então uma logomarca faz a diferença. Agora veja, eu não estou falando que você tem que contratar um profissional e gastar uma fortuna para implementar uma estratégia de brand. Não é simplesmente sobre criar necessidades de gastos e mais gastos. Porque senão é simplesmente um marqueteiro vendendo uma estratégia. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando para você entender o conceito e começar a administrar o seu negócio pensando a longo prazo. Mesmo porque esse longo prazo, nós não estamos falando de 10 anos, não estamos falando de um ano. Você vai começar a colher os frutos talvez no próximo mês, talvez na próxima semana. Só para você ter ideia, só para você ter uma ideia, o funil de vendas, ele trabalha um pouco com esse conceito de brand. E nós temos vídeos sobre isso. O marketing de conteúdo, onde eu apresento, mostro o conteúdo na internet, ele também trabalha um pouco com esse conceito de brand. Então eu esqueço um pouco a venda e penso mais no posicionamento da minha marca. Por isso que você deve compreender o conceito de brand.